no interior da comunidade, uma das comunidades, localidade conhecida como Vacaria, que fica no complexo. Dezenas de corpos, mais de 70 corpos empilhados. Você acabou de ver e ouvir 46 segundos de tiros, sem pausa. E nós abrimos essa edição do dia 29 de outubro com essa imagem aqui que traduz a guerra entre os criminosos e as forças de segurança no Rio de Janeiro. Uso intencional da força, física, psicológica ou simbólica, contra alguém ou algo de modo a causar dano, dor, submissão ou destruição. O ser humano está entre os pouquíssimos animais que matam deliberadamente indivíduos da própria espécie. E o único que faz em escala organizada, planejada e ideológica. Grécia Antiga, berço da filosofia, da política e das artes ocidentais. Uma civilização que há mais de 2000 anos começou a trocar mitos por razão e a buscar explicações humanas para o divino. Epicuro nasceu em uma época de transição intelectual, quando o pensamento humano começava a se desprender das explicações míticas e buscava compreender o mundo por meio da razão. Para ele, a razão deveria substituir o medo, independente das consequências. Com esse raciocínio, Epicuro se deparou com uma pergunta que ecoa até os dias de hoje. Seria Deus desejoso de prevenir o mal, mas incapaz? Então, não é onipotente. Seria ele capaz, mas sem desejo, portanto, ele é malévolo? Seria ele tanto capaz quanto desejoso? Então por que há o mal? Depois de muito estudo, ansiedade e um certo vazio, percebi que a resposta para essa pergunta é muito mais complexa do que você imagina. No vídeo de hoje, vamos refletir e tentar encontrar algum sentido para uma das perguntas mais difíceis que existem. Desde criança, nossos pais falam que Deus pode todas as coisas. Deus abriu o mar, Deus deu a capacidade de Davi, um molequinho, a matar o gigante Golias. Deus fez Sara engravidar aos 90 anos. Deus instruiu um escravo hebreu a se tornar o segundo do Egito. Deus pode todas as coisas. Ele é o poder em sua forma mais pura, aquele que criou tudo o que existe apenas com a voz. Nenhum pensamento lhe é oculto, nenhum limite o detém. Então por que ele permite todas essas coisas? Por que Deus permitiu que Adolf Hitler nascesse, sabendo que ele ia ser responsável pelo Holocausto, o extermínio sistemático de cerca de 6 milhões de judeus? Por que Deus permitiu que Nero, o imperador romano, tivesse tanto poder, sabendo que ele seria um símbolo de crueldade, egoísmo e tirania? Ele mandou executar sua própria mãe, mandou matar sua própria esposa e foi acusado de incendiar sua própria Roma enquanto tocava lira e recitava poesias.
Após o incêndio, Nero ocupou os cristãos, dando início a uma das primeiras perseguições organizadas contra eles. Muitos foram torturados, crucificados ou queimados vivos. Inclusive, 2 dos principais seguidores de Cristo de todos os tempos, o apóstolo Pedro e o apóstolo Paulo. Desde lá de trás, porque Deus permitiu criar Lúcifer, sabendo que Lúcifer se tornaria o próprio Satanás? Porque Deus não duela com o seu caráter. Quando Deus diz na Bíblia que Ele nos dá o livre arbítrio, ou seja, Ele nos dá o poder de escolha, isso tem que ser real. Um jardineiro plantou 2 sementes lado a lado. Cuidou do solo, regou e garantiu que ambas tivessem o mesmo sol e a mesma chuva. Porém, um dia, uma das sementes decidiu crescer reta e forte, buscando a luz. A outra, por escolha própria, enroscou suas raízes nas pedras e começou a se contorcer até murchar. Um aprendiz que observava perguntou ao jardineiro: por que o Senhor não forçou a semente torta a crescer direito? O jardineiro respondeu: porque o meu papel é dar a vida, não controlar. Se eu a forçasse, ela deixaria de ser viva. Seria apenas um galho moldado pela minha vontade. Imagina se Deus só deixasse nascer quem ele já soubesse que seria bom. Ninguém realmente teria liberdade, porque o mal teria sido apagado antes mesmo de existir. A vida seria uma ilusão de escolha. Você acharia que decidia alguma coisa, mas na verdade só existe porque alguém já pensou por você. Nesse caso, o livre-arbítrio deixaria de ser real. E o amor também. Mas Deus não duela com o seu caráter. Nasce pessoas que ele sabe que vão ser boas. E nasce pessoas que ele sabe que vão matar milhões de pessoas. It's our Declaration of Economic Independence. My fellow Americans, this is Liberation Day. Aí começa um sentimento de vazio. Nós não sabemos ao certo o que pensa o divino, como que ele pensa. Milhões e bilhões de pessoas sofreram por consequência dessas pessoas maldosas, das violências que ocorreram desde o início dos tempos. José era o filho favorito de Jacó, e por inveja, seus próprios irmãos o venderam como escravo para mercadores ismaelitas. Foi levado para o Egito, longe da família, acusado injustamente e preso. Parecia o fim da sua história. Mas anos depois, uma grande fome atingiu a região. E José, agora governador do Egito, era o único com recursos para alimentar os povos vizinhos. Quando seus irmãos famintos vieram pedir ajuda, ele os reconheceu e, em vez de se vingar, os perdoou. Alguns argumentam que Deus pode extrair algum propósito ou aprendizado do sofrimento e da violência. Atos de violência podem despertar solidariedade, justiça ou arrependimento. O sofrimento pode estimular crescimento espiritual ou moral. Mesmo eventos terríveis não fugiriam ao propósito redentor de Deus. No entanto, essa linha de raciocínio enfrenta críticas. Justifica realmente o horror vivido pelas vítimas? É ético enxergar um lado bom em massacres e guerras? A pergunta permanece um tanto quanto desconfortável. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E era este homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Na Bíblia, o livro de Jó retrata um homem justo que sofre perdas e violências extremas sem explicação aparente. E Deus não lhe dá uma resposta racional direta, apenas convida Jó a confiar em sua plena sabedoria. Em um único dia, Jó recebeu a notícia de que todos os seus 10 filhos haviam morrido, esmagados sob os escombros de uma casa. Então Jó se levantou, rasgou seu manto, rapou sua cabeça e, lançando-se em terra, adorou. E disse: Nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor.
Mas esse tipo de fé não apaga a dor. O livro mostra um homem em crise tentando entender como um Deus justo pode permitir tamanha perda. No fim da história, Deus restaura tudo que Jó perdeu: bens, saúde e novos filhos. Mas há algo importante aqui: esses novos filhos não substituem os que morreram. A perda continua sendo real. A dor não é simplesmente apagada, apenas revestida de sentido. Nas próprias escrituras, Deus por vezes aparenta consentir ou até ordenar atos violentos. Ao instruir Israel na conquista de Canaã, Deus ordena que não se poupe ninguém nas cidades inimigas. E destruíram totalmente tudo que havia na cidade, desde o homem até a mulher, desde o menino até o velho, até ao boi, à ovelha e ao jumento, a boca da espada. Mulheres, crianças e idosos de cidades inteiras foram exterminados, supostamente a mando de Deus. Esses trechos bíblicos de violência divina são perturbadores. Como conciliar a imagem de um Deus amoroso com relatos de genocídio? Israel não conquistou Canaã com muito sangue porque eles eram muito bons, pela força do próprio braço ou alguma coisa do tipo, mas porque eles eram um povo usado por Deus para impor uma espécie de julgamento divino sobre povos extremamente corruptos daquela época. Cerca de 4 séculos antes da conquista de Canaã, Deus fez uma aliança com um camarada chamado Abraão, prometendo-lhe uma terra para a sua descendência. Mas nesse momento, Abraão ainda não tinha filhos e Canaã já era habitada por outros povos, entre eles os amorreus, cananeus, jebuseus e ferezeus. Deus estava retardando o juízo, dando tempo para o arrependimento. Se os cananeus tivessem se arrependido dentre esses 5 séculos, Deus com certeza teria perdoado, assim como fez com Nínive na história de Jonas. Não estou falando que a violência dos dias de hoje, as inúmeras guerras que acontecem, as violências domésticas, a mega operação no Rio, é por causa de um julgamento divino. Como eu falei, não fazemos ideia do porquê isso aconteceu. Mas o que essas histórias revelam é um traço constante do caráter de Deus. Ele é paciente antes de ser justo. Ele permite temporariamente o mal, isso é verdade. Mas olha ao redor. Ao mesmo tempo que alguém chora no velório, alguém se alegra porque nasceu uma nova vida na maternidade. Se há uma incógnita, se há dúvidas, é porque de verdade não confiamos nele. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo terei aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Talvez você reclame da dor que se sente. Talvez você veja crianças passando fome. Você vê centenas de pessoas morrendo no rio e olhe para cima se perguntando por quê. A oficial das 64 mortes da operação. Mas quem pagou o maior preço? Quem saiu da sua santidade para sentir a sua dor? Na verdade, uma dor muito maior que a sua. Saiba que sua dor, quando Jesus voltar, será aniquilada. O ente querido que você perdeu será ressuscitado, mas a única cicatriz que será eterna será nas mãos do Mestre. Nós não podemos nos prender a esse mundo, pequeno, violento e cheio de dor. Deus permite que essa violência aconteça para mostrar a sua graça. E essa permissão terá um fim quando Ele disser basta e voltar nas nuvens do céu. Se você chegou até aqui, eu sei que gostou do vídeo. Por favor, se inscreva no canal. Isso aqui é um sonho para mim e eu preciso que você me ajude a realizá-lo.